Oi, boa noite. Eu estava falando aí para o Tudo grupo, bem? né? Eu acho que tem todo movimento ele tem que ser muito repetido para a gente chegar a uma performance. Porém, eu acho que não tem nada mais repetitivo do que educar uma criança. É verdade. Não fala de boca cheia. Ah, escovar os dentes. Peça, por favor. É verdade, é verdade. Mas, Érica, você quer se apresentar, talvez para as pessoas que não te conheçam? Então, boa noite. Primeiramente, eu agradeço o seu convite, né? A gente está tentando marcar essa live já tem um tempinho, né? Primeiramente, sim, boa noite. Meu nome é Érica Santinoni, sou nutricionista, clínica e esportiva, né? Como a Suzana comentou lá no post que eu fiz hoje sobre a live, eu sou mãe da Bruna, que depois que a gente é mãe, a gente não é mais, muitas vezes acaba deixando de ser a gente vira mãe de fulano, né? Mãe do filho, não é? Eu sou a mãe da Bruna, eu sou corredora, remadora, tenho mestrado em nutrição, atendo a Fabienne, é uma honra atender a Fabienne, a gente teve até consulta hoje, atendo no consultório desde que eu me formei, então há 21 anos, né, tenho 21 anos de formada, tenho mestrado, pós, em nutrição funcional, nutrição esportiva funcional, clínica funcional, e amo esporte, né, meu amor pelo esporte veio por conta do meu pai, porque o meu pai sempre foi atleta, de caça submarina e de remo. Então, o meu amor pelo remo veio por conta do meu pai, que ele remou até 4 anos atrás, a gente competia juntos, né? Então, a gente competia já no Master, e aí é a média das idades, então é a categoria de acordo com a média das idades. E aí ele brincava que eu queria ganhar a herança antes, porque eu jogava a idade de 30 anos abaixo dele, então ele tinha, na época, 70 e poucos, e ele competia contra homens de 50, então para ele fazia muita diferença física, né? Com 70 e poucos competir contra, mas nosso barco, pela nossa diferença de 30 anos de idade, eu jogava a idade para que ele competisse com pessoas bem mais jovens que ele, mas ele ia do mesmo jeito. Então, esse meu amor pelo esporte veio por conta do meu pai, né? Que é meu ídolo, assim, foi sempre um atleta exemplar. Fez caça submarina, ele é italiano, mas ele se naturalizou brasileiro para competir caça submarina pelo Brasil. Então, ele competia mesmo, não só praticava, ele competia caça submarina. E daí esse meu amor pelo esporte eu acabei levando para a nutrição, né? Que aí eu trabalho com nutrição clínica, mas muito com nutrição esportiva. Eu sou mais conhecida como nutricionista esportiva. Então atendo nadadores, corredores, ciclistas, corredores de montanha. Eu tenho um atleta que ele fez esse ano 135 quilômetros, até ficou em segundo lugar no geral, né? Então, assim, tem uma boa experiência na parte esportiva, seja como amador, em atletas amadores ou atletas de elite, porque eu trabalhei já na Confederação Brasileira de Remo, já trabalhei na Confederação Brasileira de Vôlei, com atletas de praia, vôlei de praia. Então, eu tenho essas duas experiências, no consultório, que é mais atleta amador, né, o maior volume, mas também experiências, às vezes, bem no consultório, atletas de elite, e nas confederações por onde eu passei. Então, assim, tem experiência com diabetes, às vezes bate um diabético que é atleta, e a gente tem que saber conciliar ambas as partes, né? Então, assim, e o bom de ser atleta de nutrição esportiva, que você entende melhor o que o atleta, mesmo que não seja da sua modalidade. Cortou. Cortou. Érica, cortou. Eu tô no celular, né? Então, assim, eu acho que o legal de ser atleta e nutricionista esportiva é isso, você entender um pouco do que o atleta passa, né, ali no esforço físico. E mesmo que não seja da mesma modalidade, a gente entende, né, o que, e assim, não sabendo às vezes muito daquela modalidade específica, a gente vai correr atrás, pergunta na consulta como é que é aquela prova, entende um pouquinho do tipo de via metabólica que acontece naquela modalidade diferente, e aí entendendo o processo a gente consegue adequar.
né? Então é bem legal. Tem atendido muita atleta de vela também. Eu sei que você veleja também, né? Então, tem atendido. Amanhã eu também vou dar uma palestra no Yacht Club sobre, né, sobre vela. Então, assim, atendo uma diversidade boa de modalidades. E é bem legal, né? E a gente saber o que, que a gente passa, o que, que a gente aplica na gente de suplementação, né, de pré-treino, de pós-treino, intra-treino, e passar isso tem essa experiência, né, de vida e passar isso na consulta, eu acho que faz uma grande diferença, né? É verdade. Então, saber o resultado daquela suplementação, eu acho que é bem legal. Você poderia agora também falar sobre os seus resultados no remo, né? Então, o meu último resultado no remo foi no Sul-Americano de Remo Master, que foi esse ano, final de abril, começo de maio. Foi em São Paulo, na raia da USP. Eu competi 9 provas, ganhei 8 medalhas e competi machucada, que eu machuquei na semana, né, do Sul-Americano, porque eu estava destreinada, voltei a treinar perto da prova, e aí o treino foi, né, e aí acabei me inscrevendo 9 provas, cheguei lá, eram 7, depois me arrumaram mais 2 em cima da hora, que precisaram de gente, né, em outros clubes, além do meu, e acabei entrando, assim, de sopetão na prova dos outros, no barco alheio, e a gente acabou ganhando também. Até a última foi engraçado, porque eu achei que eu tinha acabado todas as provas, já estava com o barco assim na cabeça, tirando o barco da água. Aí eu escutei uma vozinha da minha amiga Ilka. Ela me chama de Erika Crazy, eu chamo ela de Ilka Crazy. Porque ela é que, tipo, fominha, quer competir tudo e tal. Ela estava competindo por um outro clube, e aí eu só escutei aquela vozinha, Erika. E o Cris, que já estava na última prova, quando eu vi, vem cá, a gente está precisando de uma mulher aqui, entra no barco, e eu entrei e a gente acabou ganhando a prova e foi bem legal. Entendeu? Assim, no SUS, nunca tinha remado com elas. Eu queria foi bem que você legal. Um pouquinho, porque esse mundo para você do remo, ele é muito conhecido e íntimo, você tem intimidade com ele. Mas as pessoas assim que estão ouvindo, eu vejo que eu tenho uns amigos que para eles é um mundo desconhecido, né? Então eu me permiti de dar uma olhadinha no esquife, porque assim, a bestalhada de ver o tanto de modalidade que tem, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais do remo, né? Você está acaso quando como é que é? Não entendi. Sei o quê? Acaso um pouquinho da história do remo, começou o remo. Então, tem os clubes mais tradicionais são na Inglaterra, né, em Cambridge. Quando eu fiz meu mestrado foi avaliação nutricional de remadores brasileiros de elite, da primeira vez que eu trabalhei na CBR, na Confederação Brasileira de Remo. E daí eu estudei um pouquinho, eu não lembro muito agora nos detalhes, porque o mestrado foi em 2002, né, 2003, mas eu lembro que Cambridge era um time bem tradicional lá nos primórdios do remo, né? E, enfim, e o remo mudou muito a técnica do remo, né? Antigamente usava muito tronco, os remadores eram mais corpulentos da parte superior, e com o tempo foi aprimorando o tipo de remada. E muita gente acha que o remo, mulheres têm muito medo de entrar no remo, né? Eu sugiro o remo para todo mundo, porque assim, eu acho um esporte fantástico, não só porque eu faço, sou apaixonada, mas porque ele trabalha o corpo todo. Né? A natação tem muito essa fama, né, de trabalhar o corpo todo, mas eu acho que o remo, desculpa, Fabiane, mas eu acho que o remo trabalha mais. Você tem que explicar que tem a cadeirinha, né? Então, o barco, ele tem a gente chama, a gente senta como se fosse um assento, né, o carrinho, que a gente chama de carrinho. O barco, ele tem um carrinho com 4 rodas, e esse carrinho, ele fica em cima de dois trilhos, né? E aí, conforme a gente está indo à proa, né? Dobrando o joelho. Quem faz crossfit, quem faz o remergômetro na academia, vai ter um pouquinho vai ter mais noção. A gente vai dobrando o joelho, como se estivesse fazendo um leg, um agachamento, mas isso a gente está sentado no barco.
e aí vai levando com o braço esticado, remo à proa, né, que a gente chama, e do lado de fora da água. E aí, conforme vai chegando perto do momento de encaixar o remo na água, o remo está paralelo à água, né? A gente tira na vertical e vira. E aí, quando a gente tá chegando perto ali tá com o joelho mais dobrado e o braço para trás, né, com o remo, a gente vai virando o remo para ele entrar na água na vertical, porque ele puxa a água na vertical, em relação à água, né? E é assim, só que assim, a primeira força é da perna, e muita gente, aí que tá, muita gente acha que o remo, ele trabalha mais a parte superior. Não. Maior percentual da remada, a gente utiliza as pernas. Então, o remador ele tem que ter a perna bem forte, ele acaba desenvolvendo bastante a musculatura das pernas. Né? Então, para as mulheres que querem engrossar a perna, eu era uma delas, antes de remar, eu brinco que o remo fez assim, construiu o meu corpo do jeito que eu queria, porque eu tinha perna fina e queria engrossar. Eu tinha muito seio, queria fazer cirurgia, porque eu não gostava que na corrida me incomodava. E o remo diminuiu a gordura, o meu percentual de gordura diminuiu o meu seio e engrossou minhas pernas. Eu fiquei com a perna mais forte. Então, assim, fez uma mudança de composição corporal que eu queria, né? Então, por isso que eu digo que o remo é maravilhoso. E ele trabalha tanto a parte aeróbica quanto a parte anaeróbica de força. O pessoal acha que é só força. Não. O grande volume do treino, dependendo da fase de treinamento, é aeróbio. Né? Então, você trabalha muito volume e voga, que a gente chama voga, são as remadas por minuto. Né? É como se fosse o pace na corrida. Quantas remadas? Voga. Então, a voga é como a gente chama as remadas por minuto. Como se fosse o pace na corrida, né? E aí, voga baixa, tipo voga 18, 20 remadas por minuto. E aí é uma voga baixa, por exemplo. E aí isso você trabalha mais a parte aeróbica, você trabalha nessa velocidade de remada mais lenta, mas de uma forma, de um tempo maior, né? E aí você trabalha muito a via aeróbia, né? Uma parte mais oxidativa, como se fosse uma corrida longa, com baixa intensidade, de baixa a moderada intensidade. Só que fazendo força, né? E muitas vezes você usa isso para... Vai depender tudo do objetivo do treino, né? Do momento de treinamento também, do ciclo e tal. Mas aí consegue trabalhar mais a parte técnica, que o movimento é mais lento. E aí tem o exercício de alta intensidade, que aí você faz assim, dá tiro, né, simula o dia da prova. Por exemplo, o remo olímpico são 2.000 metros, tá? Até hoje. Eu já ouvi uns rumores aí de que vão mudar um pouco o percurso talvez das Olimpíadas, mas até hoje... Você faz a tua modalidade, ela é individual ou você pode fazer com 2, acho que com 4, com 8, né? Isso. Então, na verdade, sabe, é tipo você, sabe, Fabienne, que chega lá no Sul-Americano e compete 10.000 provas. Então, é mais ou menos por aí. Então, se eu quiser, eu remo, na verdade, assim, eu não tenho uma modalidade específica, né? Talvez a que eu mais tenha competido foi duble, que são de 2, né? Palamenta dupla, que você rema com 2 remos. E aí tem a palamenta simples, que você rema com um remo só, ou para bombordo, para a direita, ou para borés, para a esquerda. E o remo é maior e mais pesado, mas aí é um remo só. E aí a técnica é um pouquinho diferente. Quando é um remo só, o remo é mais longo e mais pesado. Um pouco mais pesado. A palamenta simples, ela é assim. Tá? Aí é o que entra o 200, 400, o 8, aí é 8 com, que é com timoneiro. Ou então, o 4 com, que é com timoneiro. Timoneiro é o indivíduo que vai ali com o leme guiando, além dos remadores, ele vai guiando, levando o leme e dando os comandos para o barco. E quando o barco não tem timoneiro, eles remam sem timoneiro. Aí um dos remadores geralmente está com o leme no pé, aí no tênis, onde você prende o pé, você vira o leme, entendeu? Então, além de remar, né, geralmente o leme está ou na voga, que é quem dá o ritmo do barco, ou na proa, que é quem se preocupa mais com o equilíbrio, né, que dá os comandos na hora de terminar a raia, virar o barco e tal. E aí, quem tá com o leme no pé que vai, tipo, tá remando. E aí, de repente, o barco dá uma desviada para um bordo. E aí, ele com o leme, ele consegue fazer esse movimento de fazer com que o barco volte para a reta. O que eu acho formidável é a sincronização de movimentos, né?
Exatamente. Deve ser cada vez mais difícil. Tem, por exemplo, num barco de 8, tem um que dita o ritmo e todos têm que acompanhar ou não? Como é que Então, o voga, em todos os barcos, sim, tirando o de uma pessoa, né, que é o esquife, você dá o ritmo e pronto, só tem você, né? Você dá o ritmo, você dá a reta, vê a reta, enfim, você faz tudo. Mas quando... Oi? você também conduz o leme? No caso do esquife não tem leme, é na mão mesmo, tipo, o barco desviou para um lado, você força mais um bordo para voltar para a reta, né? Você mira um ponto fixo na frente para ter uma noção, porque você rema e tem outra coisa, você rema para trás, né? De costas. No que, é diferente do caiaque, da canoa havaiana. No caso do remo, você rema, mas você anda para trás, para suas costas. Então, você ou mantém uma reta, tem que manter bem a reta para não desviar muito, senão você perde tempo também, principalmente se for competição. E você tem que às vezes dar uma olhadinha para ver se você, no treino, por exemplo, você está né, não está desviando muito da reta. Ok. Entendeu? Aí... Agora, o voga que você estava me perguntando, ele é quem dá o ritmo, tá? Então é quem está na frente. Então, e quem cruza por último a chegada, né? Porque você rema para trás. Então, quem vai chegar primeiro vai ser o proa, no caso de barcos de mais de um, né? Então, são duas pessoas, é um duble, ou um 200, que é palamenta simples. O proa vai passar primeiro a chegada. E quem está na frente do proa é o voga, tá? Quem dá o ritmo é o voga, porque quem está atrás dele vai ter que acompanhar quem é o primeiro do barco, digamos assim, né? Então, é assim. Como é feita a escolha de quem é o voga? Então, tem que ser alguém que tenha ritmo, alguém que tenha preparo físico e que tenha ritmo de remada, né? É igual dança. É como se fosse uma dança. Você tem que manter um ritmo, né? Porque tem a técnica. Então, assim, quando o remo tá fora d'água, você tem que ir mais devagarzinho. Quando você encaixa a pá na água, aí que você bota potência como se fosse um leg. Cada remada é um leg que você faz, como se fosse musculação, o movimento do leg. É essa, porque você tá com a perna dobrada, você empurra. No final que você puxa o braço. E aí tem que ser alguém que consiga manter uma cadência, um ritmo, né? Porque tem gente que não tem ritmo, tipo, fazendo um paralelo com a dança, né? Tem gente que não tem ritmo e aí não vai conseguir manter a mesma cadência. Vai começar mais rápido, vai diminuir. Então tem que ser alguém que tenha um certo ritmo, né? E aí o treinador vai observar quem tem mais perfil de voga. E geralmente, por exemplo, quando é 8, o centro são pessoas mais fortes, mais pesadas, mais fortes, que é como se fosse um motor, né, do barco. Uma vez que você escolhe o voga, digamos assim, num barco de 8, então você já tem mais 7 remadores. Existe uma espécie de uma hierarquia na colocação dessas pessoas dentro do barco ou não? É todo mundo igual? Uma hierarquia? Não, eu acho que é de acordo com... Assim, um que acompanhe mais o voga, o outro no meio um pouco menos, o outro, enfim. É isso, o sota-voga geralmente tem que acompanhar bem o voga, né? Senão fica muito... Na verdade, todo mundo tem que estar... O ideal é que todo mundo esteja sincronizado, ainda mais no 8. Tem uma coisa que a gente fala que, assim, um não faz o 8 ganhar, mas um faz o 8 perder, né? Então, assim, se não tiver todo mundo sincronizado, é muito complicado um 8, né? Então, a ordem vai ser de acordo com o perfil de cada um mesmo. Às vezes, por exemplo, o voga e o sota-voga, eles podem treinar um 200, que é um dos barcos mais difíceis de equilibrar, né? Porque é palamenta simples e são só dois. Então, só tem dois para equilibrar. Se um entrar antes do outro, vira o barco assim uma facilidade, né, para o bordo oposto de quem entrou primeiro. Então, se o da direita, que está correndo do lado direito, entrar primeiro com remo do que o outro, já vira o barco para o outro lado, entendeu? Então tem que ser... E o 200 tem mais facilidade de virar, né? Porque se um travar o remo, que a gente chama de enforcar o remo na água, parte, né? Ele tem menos estabilidade. Então tem que ser bem sincronizado, tem que ter bastante habilidade para remar o 200, tá? Daí você tinha me perguntado... Oi? Barco de 2. Quanto pesa? Não entendi. Qual Agora você me pegou.
Tem que ver, eu prometo pra você, eu vejo pra você o quanto que pesa o barco. É porque varia, né? De competição, mas pode me cobrar. Depois na próxima live que a gente vai falar só de remo, eu te passo. E vai variar de acordo com o tamanho, né? Se é um esquife, se é um duplo, se é um oi. O individual pesa 14 quilos. Oi? O individual parece que pesa O 14 esquife, o esquife. E aí vai variar, se ele for mais top, né? Assim, que vai ser mais leve ou não, né? E o material também. O material evoluiu muito nesses últimos tempos de barco. Evoluiu. E o que eu ia te falar, Fabiane, que eu me sinto, quando eu te atendo, eu me sinto muito parecida com você, que você compete 50 em revezamento e tal, e no remo master é muito assim, né? A gente, como eu te falei, eu competi 9 provas, então tinham 8 feminino, 8 misto, que aí você pode competir com homem. Também? No master tem, no sênior não. No master tem. Quando que você tem idade para ser master nesse remo? 27. Nossa, A partir de 27 você já pode ser master ou não, entendeu? Sim. E aí com 27, se você resolver ser master, você já aí você tem que escolher, ou você é master ou você é sênior. Entendeu? Entendi. Mas você o esporte dita que a partir dos 27 anos você já pode ser master. É masterar. 25. É masterar. É cedo, é precoce, né? Mas tem gente que compete até 30 e tantos anos, está competindo como sênior. Sim. E para você ter bons resultados assim, quantas vezes por semana você tem que treinar? Então, eu sou master, né? Em média, nosso treino vai de segunda a sábado. Todo dia? Todo dia, exceto domingo. E aí você treina quanto tempo? De 1 e meia, né? Sem contar com musculação, né? Que eu não faço no clube, eu faço na academia. Certo. Que é fundamental, né? Precisa também ter um suporte de musculação. É fundamental, fundamental. Ainda mais master, né? E quais são as lesões mais correntes, assim, do remo? Então, o remo não tem alta intensidade, não tem muito impacto como a corrida, né? A corrida eu acho que machuca muito mais do que o corpo também, machuca muito mais do ponto do impacto do que o remo, né? O remo, ele machuca muito, assim, às vezes lombar, ombro, mas acho que principalmente se você remar com o barco desregulado para o seu tamanho. Porque assim como na bicicleta, o barco você consegue regular a altura da braçadeira, que é onde encaixa os remos. Então, por exemplo, a primeira lesão que eu tive no remo foi no ombro, foi no deltoide. Por quê? Porque eu remei um 8 com a braçadeira, eu sou pequena, eu sou baixa, então eu tenho muita dificuldade de regular o barco para mim, né? Então eu sento num banquinho desse tamanho para poder ficar mais alta, porque os barcos são feitos para gente grande. Né? E aí as remadoras pequenas, que nem eu, tem mais dificuldade de regular o barco pro seu tamanho. E aí eu uso um banquinho para ficar mais alto, para braçadeira. Você tem que puxar aqui embaixo do seio. Se você puxar na testa, não é no lugar certo, você tem que puxar o remo, entendeu? E às vezes você senta num barco e a altura tá lá na testa. Entendeu? E aí, a probabilidade no final da remada você fugir com o remo, escapar, né, que a gente chama com o remo da água, é muito grande. Então, assim, a gente tem que regular o barco para o nosso tamanho, né? Então, a abraçadeira, ela tem umas argolas, você regula a abraçadeira, sobe e desce a abraçadeira, né? Mas, às vezes, mesmo no mínimo da abraçadeira, fica alto para mim, porque eu sou baixinha. Então, aí eu tenho que usar o banquinho. Regula o barco quando você vai remar é você mesma. Isso, ou o treinador. Ou o treinador. Dependendo do tipo de regulagens, o treinador também, ele passa o remo, que chama, né? Ele pega o remo, regula o remo em função do angulação do barco. Ele tem lá o método dele de regular o barco. Me fala uma coisa, eu não entendo. Me explica um pouco assim... Como é o treino? O que o treinador dá? Ele tem... Porque, por exemplo, Érica, na natação a gente tem o que a gente chama de periodização, tá?
dos treinos. Então, por exemplo, eu chego para o treinador e falo assim, olha, nós estamos em fevereiro e o meu objetivo é nadar, eu quero, sei lá, tentar bater o recorde da prova de 50 livre em setembro. Então, ele vai fazer essa periodização em um objetivo que eu quero alcançar. Tá? Então, tem no começo que vão te dar tempo, depois vão te dar força e assim vai. Como é que funciona isso? Da mesma forma, né? Em função da sua competição-alvo, assim como é na corrida também. Né? Então, assim, no caso do remo, por exemplo, sul-americano, próximo do sul-americano, a gente estava fazendo muito tiro. Né? Então, por quê? Porque a gente tinha que simular a prova. No caso do Master, no Sênior são 2.000, né? Parece que vamos diminuir um pouco, mas por enquanto são 2.000 metros. No Sênior são 2.000. No Master são 1.000 metros. Né? E sábado agora, por exemplo, eu vou competir uma regata de velocidade, que são 500 metros. Né? Então, é muito rápida a prova. Né? Bem rápida. Então, não pode errar, porque errou, já era. Né? A gente perdeu a reta, não dá tempo. Você não tem como consertar em 500 metros. Não dá tempo, é muito rápido. Você sabe quanto velocidade um barco desse? Agora vai depender muito se estiver dando tiro, se estiver dando, né, voga baixa, vai depender. Uma prova como essa? De quem não tem, faço ideia, de 500 metros quanto que chega. Tem que ver, porque vai depender do barco, né, também. Do barco, do vento, é um esporte que demanda muito da questão ambiental, né? Se está ventando, se está vento contra, se está vento a favor, se está marolado, se não está marolado. Então, vai depender muito do... Você treina onde aí no Rio? No Piraquê. Agora eu estou no Piraquê. Eu remei 10 anos no Flamengo e agora eu estou no Piraquê. Mas já competi por outros clubes também, Esporte Clube do Recife, São Salvador da Bahia, mas agora eu estou no Piraquê, que é mais Master. A maioria é Master lá. Mas não, o que eu perguntei é em Bahia, né? Em Represa. Na Lagoa Rodrigo de Freitas. Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? E aí, você tinha me perguntado mais alguma coisa que agora eu esqueci. Em relação ao treinamento. Então, o trabalho de base, geralmente, a voga é mais baixa. Então, você trabalha mais a parte aeróbica, mais baixa intensidade, aproveita para trabalhar muito técnica, preparo físico, né? E aí, conforme vai chegando próximo do dia da competição, você vai dando mais intensidade. Então, vai dando mais tiro. Por exemplo, a regata vai ser sábado. Então, essa semana foi assim... 30, mais estímulo, 30 por 15. O que é 30 por 15? 30 remadas muito fortes, muito rápidas na água, por 15 remadas mais devagar. Ontem foi 17 por 5. 17 remadas muito fortes, como fosse na largada, porque a gente larga geralmente mais forte, dá uma leve queda e depois aumenta de novo. No 500 metros não dá nem muito tempo de cair muito a velocidade, no 1000 dá, né? Mas é isso, então assim, mais próximo da prova a tendência é aumentarem os treinos de tiro. E o tiro de 1000 metros, que é mais específico, né, para o dia da prova, e treinos assim de tiros mais curtos, né, de 250, de 30 remadas mais fortes. Você não faz calo na mão? Faço calo na mão. Eu, no momento, não tô com calo na mão, por quê? Porque eu fiquei 5 meses sem remar. Né? Eu voltei essa semana, tinha voltado um pouquinho antes da maratona de Floripa, que eu fiz semana passada, mas como eu estava no ciclo da maratona, acabei que eu não voltei, porque não o sul-americano, como eu estava te contando, eu consegui uma epicondilite, né, nos 2 braços, então eu competi o sul-americano machucada. E aí, porque eu já estava inscrita em um monte de prova, eu não queria furar com os meus amigos, mas depois do sul-americano eu tive que parar, porque competi 9 provas já machucada, aí lascou de vez, e aí eu tive que ir pro estaleiro, né, que a gente brinca. Tô na físio já nesse tempo todo. A Ana Carolina, que foi remadora, inclusive da seleção, mais conhecida como Panterinha, inclusive ela é minha comadre. Essas amizades que a gente faz no esporte, né, maravilhosas.
Ela é físio e ela que tá cuidando de mim. Então, assim, ela agora. E aí, essa semana eu voltei e já voltei dando tiro, né? Já voltei fazendo esses treinos, de tiro não, mas esses treinos de maior intensidade. E aí, eu pedi pra sábado só competir uma prova, porque eu vou testar meu braço, né? Eu também não quero voltar me destruindo de novo, porque no final do ano tem o brasileiro e eu quero ver se eu consigo competir. Aonde que Né? é? O Onde vai? brasileiro vai ser no Rio, graças a Deus. Érica, agora vamos à vida atribulada. Entre você, então, você rema todo dia e quantas vezes por semana você corre? Então, teoricamente, 4. Aí, porque assim, eu tava treinando pra maratona. E aí, o treino da maratona é bem pesado, né? Em média, segunda, quarta e sexta eram 17 a 20 quilômetros por dia. E no final de semana, que a gente chama de longão, é um treino mais longo, mais específico, né? Que você tenta manter um ritmo próximo do ritmo do dia da maratona. E aí tava variando em média 28 a 30, aí tinham semanas que eram regenerativas, que caíam um pouquinho, né? Enfim, mas a gente chegou a 30 quilômetros em um dia só, nos treinos mais longos. Então o volume da semana é muito alto, né? E eu, como eu estava machucada, praticamente eu não remei só fiz físio, eu não remei nesse ciclo dessa maratona. Mas em 2018, por exemplo, eu treinei para a maratona de Amsterdã e para o Mundial de Remo Master ao mesmo tempo, porque o Mundial de Remo Master é a louca, né? Tô falando que eu sou parecida com você não acredita, tá fazendo assim, mas não sei qual, né? Que eu sei. Falo logo. E aí, você me entende, né? E aí, o que aconteceu? Só que são duas modalidades, sim, a princípio diferentes, mas eu sinto que uma complementa a outra. Porque o remo, ele dá muita força na perna. E me ajuda na potência da passada na corrida. E os dois são aeróbios, né? O treino dos dois são aeróbios. Então, eles se complementam. E aí, a corrida também ajuda no remo, por conta da parte cardiovascular. E aí, em 2018, eu treinei para os dois, porque a maratona, o Mundial de Remo, está acontecendo agora, inclusive, está tendo o Mundial de Remo Master na França, né? Porque ele é início de setembro. Então, primeiro, segundo final de semana de setembro, acho que vai ser agora esse final de semana, se não me engano. Segundo final de semana é o Mundial Master, que foi em setembro de 2018. Aí eu fui. E eu voltei, trabalhei uma semana e fui para Amsterdã para Maratona de Amsterdã. Tipo, foi início de outubro, né, se eu não me engano. E aí eu treinei, só que os dois ciclos bateram no mesmo período, né, porque foi muito um em cima do outro. E aí eu queria ir nos dois, aí o que eu fiz? Eu adaptava, eu não fazia os treinos mais longos do remo, né, mais vaga abaixo, por quê? Porque eu estava treinando muito aeróbico na corrida. E eu fazia os treinos só de tiro no remo. Então, assim, tinha dias que eu estava exausta, tinha dias que eu treinava os dois ao mesmo tempo. Mas eu era mais novinha, né? Tipo, 4 anos mais nova. Não tão mais nova, mas já estava com os meus 40 anos. E eu consegui conciliar os dois. E escutar o corpo eu acho muito importante. Porque tinha dias que, cara, eu não conseguia fazer o pace da planilha. Mas eu fazia o volume. Entendeu? Então isso é muito, você vai aprendendo ao longo, porque não foi a primeira maratona nem a segunda, então eu já tinha feito várias. E aí você entende que assim, o volume, por exemplo, para maratona, o volume de treino é muito importante. Então às vezes você tá tão cansado, você não consegue fazer o pace. E às vezes você fica agoniado para querer alcançar aquele pace, fica frustrado. E aí você entende que quando você fizer o volume, já tá valendo, entendeu? O volume da semana, já é muito importante. Então, eu fui adequando o treino de tiro do remo com o treino que também tem tiro na corrida, entendeu? Aí eu tentava que não batesse o treino de tiro do remo junto do mesmo dia do tiro da corrida. Tentava deixar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, sábado, e sábado ou domingo, são os treinos de corrida. Aí eu tentava fazer os tiros do remo nos dias que eu não dava tiro ou que eu fazia um treino mais longo na corrida, entendeu? E fora a musculação, né? Que é fundamental para os dois. Como é que você, agora nós vamos entrar no... Como é que você consegue conciliar tudo isso? Então, ainda tem o detalhe, né? Correr, trabalhar, ser mãe, casa, como é que você faz? Então, é difícil, né? Não é fácil.
Então, passa a receita do bolo aí. Então, a receita é gostar do que você está fazendo, né? Da sofrência do treino, porque a gente, quem treina no remo, eu treino para... A gente disputa medalha e tal. Na corrida é mais prazer, né? Ainda mais porque, eu não falei, mas eu corro empurrando carrinho. Tem 7 anos que eu corro empurrando o carrinho da minha filha, né? E eu daqui a pouco eu vou ter que parar, mas eu ainda acho que vou fazer mais uma maratona. Essa maratona de Floripa foi muito tensa. Eu acho que eu vou ter que... Teve vento contra, chuva, subida. Me falaram que era plana, que era a mais rápida do Brasil. Mentira. Tinha subida para subir na ponte, descer na ponte, voltar, vai até o aeroporto, volta. Nossa, tensa. Teve chuva, vento contra, muito vento contra o tempo todo. E eu de carrinho, né? E aí, só que a minha filha gosta muito, então acho que eu ainda vou fazer mais uma com ela. E aí, assim, é tenso, porque você saber se respeitar. Uma coisa que eu aprendi quando eu fazia terapia é não ter a síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque às vezes a gente acha que a Mulher Maravilha, antigamente eu achava que era a Mulher Maravilha. Aí a gente não consegue fazer alguma coisa, aí a gente fica frustrado e tal. Então, respeitar o seu corpo, escutar o seu corpo, entender que, assim, nem sempre você vai... Às vezes um descanso, você mata um treino, parece que... Quando você não tem muito hábito, parece que sim, você não vai render bem porque você deixa de treinar um dia. Mas às vezes aquele dia que você deixou de treinar, você recuperou tão bem que no dia seguinte você está tão bem, às vezes você previne uma lesão, né? Porque assim, às vezes você vai treinar cansado, machuca, né? Enfim, eu acho que escutar o corpo, escutar o cansaço, dormir bem, essa para mim talvez seja a maior dificuldade, dormir o número de horas que eu deveria, porque no que a gente faz muita coisa, acaba que a gente, né, termina tarde, aí chega em casa, tem que arrumar as coisas da filha, tem que fazer comida, tem que, né, chega tarde, minha mãe me ajuda bastante, então, ó, não, hoje minha mãe tá com a minha filha, né, mas às vezes ela tá aqui no consultório, aí chega em casa, tem que fazer a comida, tem que preparar pra escola, e aí no dia seguinte ela sai cedo pra escola, aí ou eu treino antes ou eu treino depois, entendeu? No final de semana ela treina comigo. Então eu treino à tarde quando ela volta. E aí tentar conciliar, né? O horário do trabalho com o horário da escola, com o horário da reunião da escola, enfim, dos cursos que eu faço, com treino. E aí, por exemplo, às vezes eu treino na hora... As pessoas me perguntam, quero ser treina, na hora que dá. Então, assim, eu prefiro treinar de manhã. No remo, a gente é acostumado a treinar... Eu já treinei 4h30 da manhã quando eu comecei a remar, 5 horas, né? Essa semana eu fui 5h30, porque minha parceira adora remar cedo, eu também. Porque o dia rende, você se obriga a acordar cedo, porque tem aquele compromisso de treino. E aí depois do treino você tá pilhado e por menos que você tenha dormido, você aguenta bem o resto do dia. Só que se você deixa pra treinar às vezes na hora do almoço, já dá preguiça, já dá, né? Já não tá no mesmo ritmo. Ou às vezes você treinando de manhã, você ainda tem gás pra treinar à noite, à tarde. Mas quando você não treina de manhã, eu tenho essa dificuldade. Quando eu não treino de manhã, no meio do dia, final do dia, às vezes dá um cansaço do além. Agora, quando eu treino de manhã, é uma maravilha, porque o dia rende. Você engata uma primeira. E aí? Exatamente. Eu falo que eu sou a nutri-endorfinada, né? Porque assim, quando eu treino de manhã, cara, meu raciocínio é outro, eu atendo mais rápido, eu consigo... porque na nutrição a gente tem que associar muita coisa, né? É sono, é hidratação, é o que come, é o suplemento que toma, é o tipo de treino, é o momento... Então a gente tem que associar, é exame de sangue, a gente tem que relacionar muita coisa. Então tem que estar com a parte cognitiva muito boa. Então, o treino é uma coisa que me oxigena o cérebro e eu consigo... tipo, o mundo às vezes está caindo, né? Mas eu brinco assim, quando você está endorfinado, o mundo pode cair, mas você reage melhor àquela queda. Agora, quando você não está endorfinado, cara, você cai junto, né? Não é isso? Você sente a mesma coisa? Quando eu tô treinada... Gente, endorfina é tudo pra mim. Eu sou viciadíssima em endorfina. Quando eu não tô endorfinada, cara, o mundo pode cair, que eu caio junto. Agora, se eu estiver endorfinada, eu lido melhor com os problemas endorfinada. Então, acho que esse é o segredo, entendeu? E aí eu vou conciliando, eu tento deixar, por exemplo, eu que até oriento para os meus pacientes, deixar uma comida pronta, quando for fazer para mais de um dia, deixar congelado, que aí você tira, só descongela, só faz alguma coisa extra, mas você não faz tudo, né? Então deixa sempre alguma coisa, quem tem com alguma coisa congelada sempre tem.
Então, assim, às vezes comprar uma hortaliça já higienizada, né? Deixar as coisas mais práticas no dia a dia, entendeu? Acho que isso facilita bastante, né? E às vezes não tem jeito, vai ter uma coisa ou outra que vai dar escorregada ali, a casa às vezes tá de cabeça para baixo, não é nada perfeito, né? Eu acho que a gente precisa ter uma rotina organizada, aí depois você tem que ter ritmo dentro das suas atividades, né? Eu não sei, eu dividi talvez responsabilidade com, né? Delegar, né? Ah, minha mãe, hoje você fica com minha filha. Né? Eu acho assim que inclusive a tecnologia, por exemplo, Oi? a tecnologia, ela ajuda a gente não esquecer tarefa, a lembrar a gente o que a gente tem para fazer. Aí, quando aquelas coisas assim não estão bem, tem que fazer acontecer, né? Hoje eu trabalho mais, então talvez para correr menos, sabe? Coisa assim. Hoje a minha filha quer mais atenção, então você tem que saber ter uma maleabilidade. Exatamente. Alguma coisa, às vezes, dependendo do dia, você vai ter que priorizar, né? Sempre tem que priorizar alguma coisa. Então, assim, por isso que treinar de logo, ter a disciplina do treino da manhã, treinou de manhã, o treino da manhã já foi. Você já resolveu, né? Aí, porque quando você deixa para o final do dia, muitas vezes acontece uma coisa, acontece outra, eu vejo isso muito nos pacientes também. Ah, eu não, se deixa para o final do dia, eu acabo não indo, né? Ou você se joga direto na academia, né, vai direto do trabalho pro treino, que muitas vezes você chega em casa, dá aquela relaxada, aí chega o filho, aí você fica com pena de largar o filho, né, e aí acha que não vai estar dando atenção suficiente, né, aí deixa o filho lá em casa para poder ir treinar. Então, assim, é muito questão de organização, consistência, querer fazer aquilo, né? Então, por exemplo, eu gosto de correr, eu gosto de remar, minha filha vai comigo pro remo, ela pede, mamãe, me leva para remar, eu quero remar no tanque. O tanque é onde a gente aprende a escolinha aprende a remar, né? Que é como se fosse uma banheira que simula o barco, mas você fica em terra remando. No clube do Vasco, o tanque não é tanque, eles têm, é na lagoa mesmo, né? Que eles botam ali o simulador para a pessoa aprender. Como se fosse um tanque, mas é na água da lagoa mesmo. Mas é tipo assim, é parado, então você não tá no barco, é onde você aprende. Aí ela adora ir pro tanque. Aí ela pede, mamãe, eu quero remar no tanque. Ela é doida para remar comigo. Então, assim, quando eu levo ela pra escola, quando eu levava, agora ela não tá no transporte, mas antes, quando eu tava no exército, o que eu fazia? Ela ia comigo pro remo, às 5 da manhã, aí ou ela ficava dormindo no colchonete enquanto eu remava, porque sempre tem gente ali no lagum, então, no estado de remo, então é meio fechado, não tem problema de entrar e levar ela, né, ela sair correndo, né? Então ela tá acostumada desde pequenininha, sei lá, 1, 2 anos, ela vai comigo, ela ficava deitada no colchonete, eu remava, e quando voltava, eu tomava banho, eu deixava ela na escola e ia para a Policlínica Militar. E final de semana ela vai comigo, entendeu? Ou então, às vezes ela já teve caso dela ir na lancha com técnico, alguns anos atrás. Ela fica brincando com o pessoal que fica ali em terra, né? Nos clubes, todo mundo conhece. Ela adora. Quando ela vai pro remo, ela nunca quer voltar para casa. Eu acho formidável, Érica, nesse mundo assim de master, é que a gente consegue, eu acho assim super importante, agregar a família ao esporte, né? Eu acho isso sensacional, porque você cria uma cultura esportiva que depois você leva para dentro de casa, vai falar do esporte e você vai planejar alguma outra competição onde a criança também participa, né? Então você começa a criar essa cultura dentro de casa que eu acho assim essencial, né? Para a criança aprender que o esporte ele faz parte do dia a dia. E ele Exatamente. Né? Então, lá em Florianópolis, aí ela correu 100 metros, porque teve maratoninha Kids, né?
No sábado. A maratona foi no domingo e teve a maratoninha no sábado. Ela correu 100 metros, foi muito legal. Aí ela ficou toda orgulhosa com a medalhinha dela e tal. Então sempre que eu posso eu inscrevo também nas corridas kids, né, que tem. É sensacional. E abre esse espaço até no ambiente no qual a gente vai treinar, né? Então, cria como é que eu poderia dizer? Uma socialização que, aliás, os nórdicos, né, já descobriram há muito tempo, os asilos lá, as casas onde moram as pessoas mais idosas, hoje em dia, fizeram todas as escolas infantis próximas, para que haja uma entre os idosos. Nossa, que legal. E diz que funciona espetacularmente bem. Tanto as crianças gostam, quanto faz muito bem para as pessoas idosas. Então, essas coisas são geniais, é um privilégio, na realidade, a gente chegar nesse patamar de master, entendeu? Onde eu tenho amigos que levam o netinho. E o netinho, ele participa, ele vai dentro, por exemplo, ele faz águas abertas e ele nada, por exemplo, sei lá, a última vez lá no Paraty, nós nadamos pra caramba, 8 quilômetros. O menino foi no barco que estava acompanhando, né? É igual eu te falei, minha filha ia na lancha com o técnico ver meu treino. Então, eu acho assim, começa a aprender também a entregar, né, o gel que o avô, o pai precisa. Então, ele começa a se integrar dentro, digamos, da problemática. Do mundo, né, do esporte. Esportivo. Eu acho assim, dentro da... Falhou. Você falou isso do gel, sabe o que uma vez a minha filha fez? Que eu levo a bananada. Para treinos de maratona, a gente demora 3 horas correndo, né? Os 30 quilômetros e tal. E aí, eu levo a bananada, levo banana para ela. Teve um dia, ela de tanto escutar na consulta, eu acho, né? Ou eu treinando, ela virou, aí tipo, toma gel de meia hora, ou a cada 40 minutos, né? No treino mais longo, que passa de 1 hora. Aí ela virou para mim assim, mamãe, já tem 1 hora de treino? Aí eu falei, sim, tem. Por quê? Ah, então já tá na hora de eu comer a minha bananada. Tipo assim, eu tomo seu gel e eu tomo a minha bananada. Tá vendo? Olha, eu acho que um item muito importante é a disciplina, né? Tem que ter disciplina. Até porque se você não tivesse, você, por exemplo, era segunda, quarta, sexta treino da maratona, né? Porque foi o ciclo mais recente que eu fiz. Então, por exemplo, quando eu não conseguia fazer na segunda por algum motivo e tinha que fazer na terça, não tinha terça de intervalo. Aí ficava colado de segunda que eu fiz na terça com de quarta. Então o cansaço na quarta estava muito pior do que se eu tivesse feito na segunda. Entendeu? Teve semanas que aconteceu. Se a minha coach estiver me escutando aí, sorry, coach. Mas assim, eu não queria deixar de fazer. Então, às vezes, engavetou, né? Teve uma semana que foi surreal. Eu não deveria, confesso que eu não deveria ter feito isso. Deveria ter matado um dos treinos mesmo, não deu pra fazer, não deu pra fazer. Mas eu fiz 3 dias seguidos. Dos 3 dias que era pra ter um dia de intervalo, tipo segunda, quarta, sexta, tendo terça e quinta, eu fiz seguido. Porque eu não queria matar nenhum treino, entendeu? Mas não tinha dado pra fazer realmente nesses dias. Mas tem que ter organização e disciplina para poder fazer. Porque, assim, competir destreinado é muito, muito sacrificante, né? Então, assim, quando você não treina, que você vai para competição destreinada, é muito ruim, porque, assim, para maratona, quando fazer maratona destreinado, cara, eu já fiz, mas um ciclo que eu não consegui treinar por conta de muito trabalho e tal, que eu estava estudando a maratona do Rio. A primeira vez que eu fiz sem carrinho, foi muito pior do que eu fiz com carrinho no ano passado. Porque eu fiz destreinado. Chegou no 21, eu estava muito bem, só que eu saí no ritmo para 21. E eu estava destreinada, chegou no 21, meu quadríceps queimando já. Eu fui passando gelo a prova toda, eu terminei. Mas eu terminei assim, ó, sofrendo. E, por exemplo,
pô, faço maratona para me divertir, entendeu? Para curtir ali a prova. Então, fazer sofrendo é muito ruim. E quando você não treina, é isso que acontece, né? Então, quando você consegue fazer o ciclo direitinho, perdendo poucos treinos, porque não tem jeito, um ou outro treino você acaba perdendo. Ou porque às vezes você machuca, né? Sentiu alguma coisa, tem que dar aquela meia trava, ou porque não deu para fazer, por algum motivo. Eu torci o pé 3 semanas antes da maratona. Sorte que dessa vez eu não quebrei, porque em 2010, na minha primeira maratona, eu quebrei o pé. Fiz assim mesmo, mas quebrei o pé no meio do ciclo. E aí eu tive que ficar uma semana sem treinar, agoniada, né? Na última semana mais punk do treinamento, quando eu estava sentindo o resultado dos treinos, meu pace estava baixando, estava super feliz, eu vou lá e viro o pé descendo uma escada. E aí, a escada do meu prédio. E aí eu tive que ficar uma semana sem treinar. E aí foi tenso, né? E aí com medo do pé ficou dolorido, né? Com medo de não conseguir sentir essa dor durante a prova, mas enfim. Acabou que na prova quem deu ruim foi o posterior de coxa, não foi o pé. Deixa eu fazer uma pergunta. Imprevisto na vida da gente acontece o tempo todo, né? Então, muitas vezes, eu não sei se acontece comigo, eu sou disciplinada dentro da minha rotina, né? Então, eu levanto, eu dou aula, faço isso, vou treinar, volto, sou super disciplinada. Então, quando acontece um imprevisto e que eu tenho que ter essa maleabilidade, né, de treinar mais tarde, ou sabendo que no dia seguinte eu vou ter que, por outro problema, treinar inteiro. Já teve época assim que eu fui treinar à noite e depois fui treinar às 7 horas. O tempo de recuperação foi ele não foi. Então, como é mental você lida com isso? Eu quero dizer, você fica frustrado, a gente fica frustrado, fica assim, meio hoje, ou, por exemplo, você lida com digamos, essa dificuldade da cabeça. Então, como eu já tô calejada, né? Já fiz várias maratonas, já tô no remo há muito tempo, né? Antigamente eu ficava muito assim, ai, não consegui fazer o pace, não consegui, né? Eu ficava angustiada. Hoje em dia, não, como eu te falei, assim, a gente vai ficar mais velha, já ficando mais madura, um pouquinho, ligeiramente mais madura, né? Às vezes não, mas ligeiramente mais madura. E aí, assim, pô, eu treinei ontem, óbvio que hoje eu não vou render, óbvio que hoje vou estar cansada. Eu não dei o dia de intervalo, entendeu? Eu tenho essa consciência hoje, entendeu? Eu vou, eu faço, e às vezes o treino sai perfeitamente. Às vezes, mesmo com o número, você deve acontecer isso com você também. Às vezes, mesmo você indo, tipo, engatou um treino no outro, ficou próximo, não deu intervalo suficiente, às vezes o treino sai. Às vezes você vai achando que o treino não vai sair e o treino sai do jeito que tinha que sair. E às vezes sai até melhor do que você imaginou, né? Então... O corpo é absolutamente, assim, imprevisível, né? Exato. E às vezes você descansou e o treino não rende. Isso. Pega o dia que não rendeu. E tem mistérios aí, né? Porque não dá para entender, né? Por exemplo, tem o sono, que muita gente negligencia. O sono é fundamental, entendeu? É fundamental. Se você não dormir bem, você vai inflamar mais, você vai mandar o cortisol, o hormônio do estresse, você vai... A probabilidade de machucar, você vem num sono que não é regenerativo, cronicamente, é muito mais alto, você vai estar mais inflamado. Você já inflama por conta do treino. Não tem jeito, fisiológico. E ainda tem inflamação porque você não dormiu bem, porque você está comendo só porcaria, né? E aí vai somando um monte de inflamação, você quer render bem, mas às vezes você quebra, você, né, aumenta o risco de lesão vai ser alto, se você não cuida de todos os fatores, né? E às vezes o simples fato de dormir bem, você já recuperou bem, né? E aí você já rende melhor no dia seguinte. E numa prova, por exemplo, eu não consigo nem imaginar, porque eu sempre corri, mas eu corri 5 quilômetros, tal, não era... como que você lida assim, com essa dificuldade, por exemplo, se você no meio de uma maratona, 42 quilômetros, Maria, como é que você lida, por exemplo, no meio, se você está cansada, se
você tá com dor ou tá com dificuldade? Como é que tua cabeça funciona aí? Então, minha cabeça sempre quer ir, né? Sempre quer continuar. Sabe como é que é, né? A gente não quer dizer no largo osso. Nessa maratona foi a pior de todas. Foi a maratona que eu senti mais dor. Teve mais subida do que eu imaginei. Eu de carrinho, vento contra, eu tive que abrir, como estava chovendo, começou a chover, eu tive que abrir a cobertura do carrinho para não molhar minha filha. Tive que parar 2 vezes, uma para botar ela dentro, a perna dela dentro do saco que eu tinha levado da própria maratona com as coisas. Eu joguei as coisas que eu tinha levado debaixo do carrinho, botei a perna dela dentro do saco para poder proteger da chuva, porque a previsão era de não chover no horário da maratona, só que acabou chovendo. E aí eu não levei, acabei não levando o plástico que geralmente eu uso, né, pra quando chove, quando a gente treina na chuva. E aí ela ficou terminou sequinha, né? Só que assim, chegou no quilômetro 30, meu posterior de coxa distendeu, eu senti o músculo estirar e doeu muito, aí eu tive que parar pela segunda vez. Aí já estava no plano, já tinha plano, mas já tinha passado por várias subidas, com vento contra o tempo todo. E aí já tinha muita gente quebrando, né? Já tinha passado por muita gente já andando, deitado no meio do canteiro, enfim. E aí eu distendi, eu senti muita dor no posterior de coxa que travou o movimento, eu não conseguia dobrar a perna para trás para correr. Aí eu brinco que o carrinho virou andador, né? E eu tava correndo só com a perna direita, apoiada no carrinho. O carrinho que tava me levando. E aí eu tive que parar para alongar. E o pessoal me via eu xinguei muito nessa maratona, nunca xinguei tanto, Fabiane, eu nunca xinguei tanto numa prova. Eu xingava muito, porque era vento contra na cara o tempo todo. Quando você achava que ia ficar a favor, o vento virava e ficava contra de novo. Quem fez, se tem alguém aqui que fez, tá me entendendo. Chuva, subida, olha. Mas enfim, aí eu pensei, vai ser a última maratona com a minha filha. E quando eu cruzei, eu falei, não, ela ficou entalada, eu vou fazer outra. Aí agora eu quero fazer outra com ela. E aí eu sei que eu parei, alonguei, aí teve um cara que passou por mim e falou assim, cara, eu queria muito te ajudar, mas eu não tô aguentando nem comigo mesmo. Isso já tava no quilômetro 30. E eu tava num ritmo até que bom, apesar das condições, né? Mas aí no que o meu músculo deu aquela trava distendida, passou uma moça por mim e falou assim, quer um Advil? Aí eu falei, não, eu nunca tomei, eu tenho medo de tomar. Aí passou uma amiga da equipe e falou assim, toma, é bom. Eu falei, então eu aceito. Aí aceitei o Advil. Tomei o Advil no quilômetro 30, ainda faltavam 12 quilômetros. Aí no final me ofereceram outro, tomei outro. E aí no final eu tomei 2 Advils nos 2 últimos quilômetros e terminei a prova. No final minha perna deu uma soltada e terminei a prova. Não no tempo que eu gostaria, mas tudo bem, pelo menos eu terminei. Mas foi tensa essa prova. Foi a primeira vez que eu senti muita dor numa corrida, numa maratona. Depois dessas provas assim, de repente, de vez em quando você faz umas terapias integrativas, por exemplo, como massagem, ventosa, essas coisas. Massagem eu faço quase sempre, né? Sempre que pode eu faço, e porque sem treino longo, deixa treino de tiro também, deixa a musculatura bem dolorida, né? E aí eu faço, por exemplo, às vezes a musculatura tá muito cansada, fadigada da semana, do treino da semana, e aí, tipo, na véspera do longão, aí, tipo, sexta ou sábado, eu faço uma massagem para a perna estar recuperada para o dia do longão, porque você vai correr 28, 30 quilômetros, 3 horas correndo, você tem que estar com a musculatura minimamente, né, disposta. Você descansa um dia por semana? Então, quando treino para corrida, só corrida, descansa 3, corre 4, descansa 3. Dependendo da planilha da semana, às vezes, esses são os treinos principais, às vezes terça e quinta, que seria o descanso, tem um descanso ativo, digamos. E aí tem tipo um trote, alguma coisa assim, tá? Mas geralmente eu corro mais segunda, quarta, sexta. Você tem um outro treinador para corrida? Eu tenho uma treinadora para corrida, que é a Luciana Toscano, da equipe Toscano. O treinador da corrida, ele sabe que você rema. Sabe, ela não curte muito não, sabe? Mas ela sabe. Eu quero dizer, existe um trabalho integrado entre... Não. Eu que tenho, por conta própria, eu tento adaptar dentro do que eu vou me sentindo, né? E aí vou priorizando, por exemplo... No caso de 2018, eu treinei para os 2 ao mesmo tempo, porque eram muito próximos, né? Mas, e aí na semana que eu fui para o Mundial, na semana do Mundial eu não corri, porque eu tinha que estar descansada para o remo.
para competir. E aí, mas fui fora, foi em Sarasota, nos Estados Unidos. E aí, mas depois que passou o Mundial, eu já voltei mesmo fora, viajando, eu fiz os treinos da corrida. Porque depois de 2, 3 semanas tinha maratona, entendeu? E aí eu vou jogando, eu vou conciliando. Agora, por exemplo, o objetivo principal até 28 de agosto era a maratona. E eu priorizei os treinos Se eu tivesse remando, eu teria priorizado, se tivesse que matar um treino, eu ia matar do remo, não da maratona, né? Por exemplo, quando eu estava treinando para o Sul-Americano em maio, no final de abril, começo de maio, eu comecei a priorizar os treinos do remo. E aí os treinos da corrida eu fazia intercalado. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o treino de remo, que era a próxima prova mais alvo que eu estava treinando, entendeu? E aí eu vou jogando, né? Érica, como é que funciona assim em termos, por exemplo, na natação tem muito mais homens do que mulheres, né? No remo também? Então, no remo também, de uma forma geral, mas cresceu muito o remo feminino, tá? Isso. Por exemplo, no meu clube agora eu fiquei um tempo sem ir, eu cheguei a terça-feira para remar, nossa, eu fiquei impressionada com a quantidade de mulheres que tem no meu clube. Parece que debandaram todas as mulheres dos outros clubes do meu clube. Tá bem legal, porque assim, aí tem bastante gente, fica mais animado, né? Tem mais opção de guarnições para mais barcos, dá para formar um 8, porque muitas vezes não tem nem gente para formar um 8. O Master é 27 anos. Depois tem faixa etária ou não? Tem. Eu nunca lembro qual é a faixa, né, certinho, as idades para cada faixa, mas tem. Tem Master A, tem Master C, tem Master B, que é B, C, D, E, F. Meu pai brincava que quando ele era G, que G era G de Gagá. Aí tem várias faixas, aí vai por letra, né? Eu tô na C já, né? Eu já sou Master C, daqui a pouco eu tô no Master D. Mas o Mundial de Remo Master é a coisa mais linda, porque você vai, às vezes tem um 8, só de vovozinha assim, de cabelo branco, todo branquinho. É a coisa mais linda que tem. Eu acho uma graça, assim, sabe? A categoria mais velha é a coisa mais linda. Eu fico, assim, impressionada. É muito legal. Ah, você vai chegar lá. Vou, se Deus quiser. Vou estar lá, vovozinha, pompomzinho branco e lá remando. Ô, Érica, me fala uma coisa. O fato de você remar diverge muito, por exemplo, eu já remei esqui, inclusive, eu não sei qual é a diferença entre o iole e o esqui. Iole? Então, iole é um outro tipo de barco, tá? É mais pesado, né? Mas é mais antigo e assim, até tem competições assim, mas mais para iniciante no iole, né? Agora o esquife é mais o remo olímpico assim, mais competitivo mesmo é o esquife. Você remaria também, por exemplo, na canoa havaiana, você se sentiria à vontade ou você acha que tem muito... É um outro tipo de... Não, me sentiria à vontade aprendendo a remar, né? Eu fui 1, 2 vezes, volta e meia alguém me chama pra remar. Eu tenho umas amigas do remo que fazem também canoa havaiana, mas é um outro tipo de remada, não usa tanto perna, né? Usa mais tronco, mais assim, né? Virando. Oi? A parte do core, né? Tronco, do abdômen para cima, costas, braços. O remo, ele usa muita perna. O tipo de remada é diferente. O remo você usa tanto como se fosse aquela remada da musculação sentada, quanto o legging, né? E a maior força é da perna, é o legging que você faz. Por isso que a musculação é muito importante para o remo também. Tanto para a corrida quanto para o remo, né? Para a corrida, para melhorar o fortalecimento, diminuir risco de lesão, é fundamental. Muita gente que corre não gosta de fazer musculação, né? E para o remo, para ganhar força na perna. E no core também, né? O remo que você faz é com 2 remos, certo? Não, mas eu remo parlamentar simples também. Eu remo o barco que tiver para remar, a gente está remando. Então, mas porque eu fui remar a canoa polinésia, né? E remei várias vezes, gostei, lá em São Sebastião, achei bem legal, né? E aí você tem uma pessoa no meio, é um remo só, então um tá com o remo à esquerda, o outro com o remo...
a direita, né? O de trás está com a esquerda, né? Depois você tem uma pessoa meio erradas, aí dá o comando. Aí você vira o lado. Isso também existe no esquife. Não. O esquife é você. O esquife é uma pessoa só remando no barco, tá? E é palamenta dupla. Então é uma pessoa com 2 remos remando no barco. E no outro, então, que tem remo só de um Que lado? tem o timoneiro, que tem palamenta simples? Não, isso não acontece. Por quê? Porque o remo ele fica fixo. O remo fica fixo de um lado. Ele fica preso na forqueta. O remo, ele encaixa numa coisa que chama forqueta. Esse não tem como tirar ele durante a remada. Então, o que fica para bomborda, fica para bomborda, e o que fica para boreste, fica para boreste, entendeu? E não aí, tem como tirar o remo e virar para o outro lado. E nesse caso, você rema com as 2 mãos? Com as 2 mãos, só que para um lado só, ou para bomborda ou para boreste. Aí tem gente que é bomborda, tem gente que é boreste e tem gente que tem habilidade das duas, né? O ideal seria você treinar mais um lado só. Ah, tá. Entendeu? Isso. E aí a mão que a gente chama mão de dentro, por exemplo, se eu remar bomborda para a direita, né? A mão de dentro é a que gira o remo. E a de fora é a que tira o remo da água. Entendeu? E aí tem toda uma técnica para remar, um pouquinho diferente da palamenta dupla, né? Que você tá com os 2 remos na mão. Isso. Então, digamos assim, a coordenação de um é diferente da outra, não é? É um pouquinho diferente, porque a palamenta simples você vai mais para um lado ou mais para o outro. A palamenta dupla você vai para frente, assim, entendeu? A simples você dá uma quedinha para um lado ou para o outro, dependendo do... Você vira um pouco o tronco, mais o tronco, entendeu? Para um lado ou para o outro. Olha, aprendemos muito, viu? Sobre remo. Escuta, me fala uma coisa. Você sente, assim, quando você saiu do remo, né, e foi pro... Não, eu quero dizer, entrou no Master, você sentiu alguma, assim, por parte das pessoas, algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Então, não senti preconceito comigo, mas eu acho que eu mesma senti preconceito. Né? Eu acho que eu mesma tinha um preconceito com o Master. Porque porque uma coisa é você já começar no remo, tem gente que começa no remo já no Master. Né? Lá no meu clube tem um monte de gente que começou mais velha e tal, já começou competindo no Master. Agora eu não, eu fui principiante, eu fui estreante, comecei em 1997 a remar no Flamengo. Então, assim, até a sua cabeça realizar que você é Master, às vezes, para cair a ficha, né? Se sente meio... Depois você relaxa, até gosta mais, né? Mas tem, sim, é mais a cobrança sua com você mesmo, né? Do que o clube com você. Porque quando você tá no sênior, é muito aquela coisa do clube, de cobrar resultado, né? Não cheguei a ser atleta de seleção, mas, né, treinei pelo Flamengo, então tinha aquela cobrança do clube, né? E quando você é Master até tem, mas não é um pouco mais leve, entendeu? É mais por prazer, você faz porque você tá ali porque... Eu fazia por prazer, mas é diferente a cobrança, né? E por que você sabia da existência do Master antes? Quando você remava, você sabia? Não sabia. Nunca tinha parado para pensar. Eu acho que até eu sabia, mas eu nunca tinha parado para raciocinar sobre isso. Porque eu ia lá, fazia meu treino, competia, né? E eu nunca tinha parado para raciocinar sobre o Master. Eu acho que é igual quando a gente é adolescente e não pensa no idoso, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Tipo assim, eu não parava pra pensar nisso. E aí, um belo dia, eu quando me formei em 2001, eu tive a oportunidade de trabalhar na Confederação Brasileira de Remo. Aí o presidente falou na época, que até era o pai do meu atual técnico do Piraquê.
o Rodney. E ele falou assim, olha, se você for atleta, continuar sendo, você vai ter que parar de remar. Eu remava ainda no Flamengo. Porque se você continuar a remar, os atletas podem não te respeitar enquanto profissional, aquela cabeça de antigamente, né? Não podem não te respeitar enquanto profissional e tal. Aí, como era bom para mim trabalhar na confederação, eu parei de remar. E aí fui brincar de triatleta, aí eu conheci minha treinadora, né, que até hoje de corrida, mas na época fiz triatlo, porque eu tinha acostumado tanto com a competição que malhar por malhar para mim não tinha graça. Eu malhava com objetivo competitivo, né, fazer musculação para ficar mais forte pro remo. E eu descobri que eu era muito competitiva, com tudo, né, com a parte profissional, com a parte de atleta, e eu era muito tímida, o remo me tirou muita timidez, eu não falava com ninguém. E aí, então, o esporte me abriu pro mundo, né? Porque hoje em dia, quem me conhece hoje não acredita que eu era tímida. Eu tinha vergonha de espirrar em sala de aula, só para você ter uma noção. Que eu achava que todo mundo ia olhar para mim. E aí, eu fui trabalhar na CBR, parei de remar e comecei a correr. E aí, depois de um tempo, eu voltei me chamaram de volta pro Flamengo, já não estava mais na CBR, voltei a remar. E aí, uma amiga, a Sônia, acho que ela não está aqui, mas ela já era master. E aí ela falou, pô, vamos para o Mundial de Remo e tal. Não, não, mentira. Foi para uma regata de velocidade no Peru. E a minha mãe é peruana, né? Aí, pô, meu avô ainda tá vivo, vou aproveitar. Aí ela que começou a me puxar para essas viagens internacionais para remar. Primeiro foi no Peru, uma regata de velocidade que vai até agora no final do ano, Cotivel, que é muito bem organizada, é maravilhosa. E aí lá fui eu competir pela primeira vez na regata de velocidade com ela, né, no Peru, e depois eu fui para o Mundial de Remo Master pela primeira vez na Croácia, com ela também. A gente remava dupla, agora ela não tem remado, mas eu remei muito tempo com ela, e a gente só não precisava falar nada, a gente pensava, parecia que a gente tinha tanta sintonia, né, que a gente pensava junto a mesma coisa, assim, era muito engraçado, não precisava nem falar. E a gente remou dupla muito tempo. E foi a Sônia que me levou para as competições de Mundial Master. E aí eu fui pegando gosto. E aí, assim, Érica, fui criando gosto pelas viagens. Você acha, assim, por exemplo, que tem diferença, que deveria ter o treinador, ele deveria ter um treinamento específico, treino para Master? Eu acho que tem que ter, sim. Eu acho que tem que ter, sim, porque assim, a fisiologia é diferente, talvez o tempo de... Eu acho que, na verdade, para todo mundo, né? Que às vezes o mesmo treino, mesmo quando você é mais jovem, às vezes o mesmo treino, um precisa de um tempo maior de recuperação do que o outro, né? Por exemplo, a gente estava treinando o Sul-Americano de Remo para maio, para abril, maio desse ano. O treino estava muito intenso, né? Porque tem um fisiologista. E aí teve gente que estava cansando, estava ficando exausto. E aí o treinador falou assim: não, essa semana a gente não vai fazer o que estava programado, a gente vai remar mais longo, né? A vaga mais baixa, porque ele sentiu que os atletas estavam ficando mais cansados. E aí ele botou um pouco o pé no freio, e assim ele foi segurando. Mas eu acho que tem que ter, sim, tem que pensar, né? Só que o Master ele é muito amplo, né? Tem Master de 27 e Master de 70. Então, assim, também é complexo, né? Qual é o atleta de remo mais velho que você conhece? Ai, gente, é um senhor do Sul, se eu não me engano. Entrou aqui Histórias de Remador. Depois eu posso perguntar e eu te falo. Eu esqueci o nome dele. Outro dia eu acho que, se eu não me engano, ele foi até homenageado. Que idade ele tem? Cara, eu não sei se ele já tem seus 90, 80 e tantos, 90 anos, ó, se eu não me engano. Eu vou perguntar para você. Eu não lembro. Eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você está... na natação é assim, você vai fazer revezamento, então o revezamento é dividido por faixa etária também. Então, por exemplo, 120, tá? 240, isto é, dividido, tá? 240, os quatro teriam que ter... A média. A média, né? Então, 60 anos. De repente, você bota uma pessoa mais jovem, de 55, então faz mas tem aquele limite que você não pode ficar abaixo, né, do estabelecido, do 120. Você não pode ir nadar com uma equipe que tem a soma das idades 118, não pode. Né? Uhum. O barco também é assim?
é assim, é a média das idades. Então, por exemplo, você faz a média da idade e a média da idade dos remadores tem que estar dentro daquela faixa da categoria. Tá. Dentro da faixa C. E o ano, a idade que conta é a idade que você está fazendo no ano. Então, por exemplo, eu faço aniversário em abril. Por acaso fiz justamente na véspera do Sul-Americano. Mas se eu fizesse em dezembro, ia contar, mesmo a competição tendo sido em maio, se eu fazendo 44, digamos que eu fizesse em dezembro, ia contar 44, não ia contar a idade que eu estava na época, entendeu? E aí eu conto o ano, a idade do ano. Entendi. Que você vai fazer, né? E aí é a média. Por exemplo, eu competi com um remador de Recife, tá? A gente competiu uma categoria D. Se eu não me engano, eu com ele, a gente já seria D, né? E a gente competiu B. Mas, então, o mais velho pode competir na categoria mais nova. A gente fazia a média para D, mas a gente pode competir no B. Agora, o B não poderia competir no D. Deu para entender? Entendi. Porque ele é mais jovem, então, teoricamente, ele leva mais vantagem. Tem recorde mundial, por exemplo, nesses 2 quilômetros, você bateu o recorde por tempo? Como é que funciona? Então, Master, eu não vou saber te dar esse dado. Eu não tenho essa informação de recorde de Master. Tem isso, tem. Oi? É assim que funciona. Por exemplo, fazer no menor tempo. Isso. No remo é assim, ganha quem faz o menor tempo, quem chega na frente, né? Só que aí o tempo vai ser, como eu te falei, é relativo, porque vai depender das condições da raia. Se tiver vento contra, se tiver vento a favor, vento de lado, marola. Eu entendi, mas, por exemplo, tem essa avaliação de dizer, nossa, tem um recorde mundial porque fizeram esses 2 quilômetros em 1 minuto e o outro fez em 58. Existe? Sim, existe, mas eu não vou saber te dizer o tempo, entendeu? Eu não estou perguntando tempo, estou perguntando se isso existe. Acredito que existe sim, como tem em toda a modalidade que conta com tempo, né? Porque é mais ou menos que nem... Na FISA você deve encontrar, que é a Federação de Remo, né? Em natação de águas abertas, eu acho essa avaliação, ela é muito subjetiva, porque numa piscina você está em condições, né? Por exemplo, piscina fechada, você não tem vento, você não tem, é uma raia só para você, então, digamos assim, não tem um ambiente, né, que tem uma influência dentro do resultado. Mas em águas abertas, às vezes a pessoa fala, nossa, o cara nadou, sei lá, atravessou o canal em 12 horas. Sim, mas não, mas o outro fez 11. Tudo bem, mas ele pode ter por favor, ele pode ter mais calma, ele pode ter, né, um vento, não tinha vento, enfim, a água estava quente. Existe uma série de, digamos assim, de incorrências dentro da prova que eu acho assim, estabelecer que o cara nadou para menos, então foi melhor, é meio, sabe, não condiz muito com as condições em que... No remo, as condições ambientais influenciam muito, muito. Mas uma coisa é você remar contra, vento contra, outra coisa é remar vento a favor, né? Outra coisa é remar de vento lateral, entendeu? Então, assim, influencia muito o tempo, né? Érica, alguém tem alguma pergunta? Porque ninguém fez pergunta. Alguém tem pergunta? Eu vi que o Rony é meu amigo, o Hermínio, que foi meu treinador, então, o Eloy, nadador, nós vamos nadar sábado e domingo. Entrou a Gracília, que remou comigo no Flamengo, também. O Dr. Roger, também. A mãe da Panterinha entrou também, que é a Gracília, entrou. Aliás, eu quero agradecer ao Dr. Roger, que apresentou a gente, né? A gente se conhece graças ao Dr. Roger. Né? Até o que faz parte também da Hieros, né?
Olha, Érica, alguém tem alguma pergunta? Se não, aproveitem, vamos bater aqui o martelo. 1, 2, 3, né? Porque a Érica... Ó, tô elogiando a sua unha, hein? Gente, olha, quero agradecer demais, Érica, o tempo que você nos ofereceu, nos deu, né? Com todas as preciosas. O remo, às vezes, sabe, eu estou falando isso com vários esportes, porque na realidade a gente vive numa bolha, né? Muito incluso dentro daquilo que a gente faz. E o fato de a mídia também oferecer para a gente uma gama de outros esportes, falar, tá, faz com que a gente reduza muito a visão que tem. Né? Então, eu orando fazer isso, porque não só eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, mas também conhecer outros esportes com coisas assim que eu não tinha a mínima ideia. Né? Então, eu digo que o esporte é uma cultura, né? A gente aprende muito com tudo isso. Anteontem eu fiz uma live com o Jaime Arouca, que é o nosso grande... Eu não consegui assistir. Bailarino e tudo mais. Nossa, esse homem, o que ele acrescentou, o que ele trouxe da dança para os esportes... Eu amo dançar, eu amo dançar. Foi, assim, sensacional, sabe? Eu vou assistir essa live. Ficou salva? De alguma forma, a multidisciplinaridade, essa que você faz, de correr, de remar, muscular também, né? São coisas que não são incompatíveis. Você sempre traz uma memória muscular de um esporte para outro. Você sempre pode aproveitar o momento que você lembra de um esporte, tentar trazer isso para dentro daquele que você faz. Eu acho isso assim, muito bacana, muito enriquecedor. Né? Sem falar, eu acho que elas podem servir até de informação até para os filhos, para os adolescentes, para eles terem uma ideia de esportes, e não só o futebol, o basquete, ou o vôlei, ou sei lá o que, esportes mais falados. Né? Existem outros que são tão ou mais interessantes. Né? E já teve esse approach, né? Você falou de corredores de montanha, tem o meu amigo que trouxe o treinador dele, é sensacional. Eu jamais imaginei, né? A pessoa a cada tantos metros, a temperatura baixa, então muitas vezes as pessoas têm problema de hipotermia, descem a roupa, e a roupa vai ser lá na montanha, lá em cima. Então, são coisas que agregam e acrescentam muito. Então, eu quero te agradecer demais o que foi disponível para a gente, viu? Eu tô chocada que o Instagram deve estar gostando, porque o Instagram não caiu a gente até agora, né? Já tem 1h30 de live. Ah, mas eu acho que o Instagram não tem... Ah, mas agora eu ouvi falar que tem de novo. Mas que bom que a gente não caiu. Que bom que você gostou. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa, né, pro seu trabalho, que o pessoal tenha gostado, conhecer um pouquinho mais o remo. Que o remo, assim, eu amo a corrida e o remo. Eu sou apaixonada pelos dois, né? Você falou da dança, só para um parêntese, eu entrei no remo assim que eu entrei na faculdade, entrei junto. Né? Então todo mundo sai do esporte quando entra na faculdade. A louca aqui entrou junto, né? Então, assim, eu comecei a competir, nunca tinha competido, eu fugia da aula de educação física, porque, como eu falei, eu era muito tímida e tal. E aí eu me inscrevi para o segundo semestre, né? Quando eu fiz o vestibular. Então eu fiquei o primeiro semestre
de bobeira, digamos, eu vou descansar um pouco de escola, né? Tinha acabado de sair da escola, entrei no vestibular. Aí a faculdade na FRJ começava só no segundo semestre. Aí eu fiz aula de lamba aeróbica, que eu amo dançar, né? Então essa é uma outra coisa que eu amo, que eu não tenho feito. Acabei de lembrar que eu amo fazer, que dá um jeito de fazer. Eu amo dançar, minha filha também adora dançar. Não pode escutar uma música que ela já tá com o pé coçando, que nem eu. E aí eu fiz lamba aeróbica, voltei pro balé clássico, eu brinco que eu sou uma bailarina frustrada. Entrei no remo, e aí em 3 meses eu comecei a competir no remo, que me perguntaram se eu queria competir e tal. Eu resolvi que eu queria competir, descobri que eu adoro competir. E aí um belo dia eu cheguei no balé, né, na aula de balé clássico, e segurei na barra como se segura no remo. Aí a professora falou assim, não é assim não, minha filha, é assim. Eu falei, eu acho que é melhor eu parar com essa aula de balé, porque já assim, eu ia ter que escolher alguma coisa para fazer. Imagina, se ainda, além de tudo, ainda fizesse balé, né? Aí eu falei assim, aí eu fiquei só no remo mesmo. Mas se tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer, que eu nunca fiz, porque assim, eu gosto de dançar, então eu chego nos lugares, eu imito, passo, danço forró, danço, enfim, o que me leva. Eu brinco, é só me levar que eu vou, né, para dançar. E aí eu tenho vontade de fazer uma aula de dança de salão, porque eu adoro dançar. E tenho vontade de voltar pro balé clássico. Vai conciliar tudo isso, Fabienne? Não dá, né? Remo, corrida, filha, casa, paz, ainda balé clássico ou dança. Todos os esportes, para entender, a música tem uma influência. A música ela pode influenciar muito e ela influencia muito. Né? Então, você vê, por exemplo, que ela dá cadência. É assim, então, essencial de a gente gostar de música, gostar de dançar. Porque esse esporte que a música traz é muito importante. Você vê o cara lá querendo fazer o salto, ele pede para toda a plateia começar a bater palma. Isso dá uma cadência, ritmo para o salto dele, as que ele vai fazer. A natação ouve música para abaixar a porque a gente está ansioso, ou para aumentar, colocar a gente dentro para aquela prova é uma prova de 50, você vai escutar tal, prova de 40, você vai escutar outro tipo. Então, essa transição, essa modalidade de música, eu acho que ela cabe perfeitamente em todo o esporte. E foi assim, conversando com o Jaime, foi uma coisa assim, muito claro. Uhum. Esporte pode ser uma... Sim, é uma... Então, como eu te falei, o remo, o voga, né? Ou a voga, enfim, voga, quem rema, quem dá o ritmo no barco, ele tem que ter ritmo. E tem gente que não tem ritmo, que é mais fácil olhar o outro para acompanhar. Mas não conseguiria dar o ritmo para os outros, entendeu? Então o voga, no caso, ele tem que ter ritmo, tem que ter uma noção de manter a mesma cadência, que tem tudo, eu sempre achei que tem tudo a ver com dança, com música, né? Com ter ritmo. Na dança tem que ter ritmo, né? Para dançar bem. Tem que ter ritmo, né? E eu adoro ir na voga, eu adoro, né, dar o ritmo no barco. Eu adoro quando começaram a me botar para competir, o meu primeiro treinador, o Lavadeira, ele me botou na voga. Aí ele me deixou um tempão na voga. Ele gostou do meu rendimento na voga e me botou na voga direto, né? Até a primeira prova que ele me botou na voga, a gente tinha tudo para perder. Porque a gente estava num barco de madeira, com um remo pá de sorvete, que é um tipo de pá antigo, que pega menos água, digamos assim, diferente dos atuais. E as outras meninas, elas eram, tipo assim, tinham fama de vencedoras, do Botafogo, isso a gente estava no Flamengo, do Botafogo, no Vasco, ganhavam tudo. E aí, a gente estava num barco melhor, um barco de fibra, não era de madeira igual o nosso, o remo era
a japa maior, né? Então tinham tudo para ganhar. E aí o sobrinho desse nosso técnico foi lá no Flamengo e falou assim, olha, fulana disse que vocês vão perder de porrada. E eu tinha acabado de vir, ia ser a primeira prova minha na Voga. Eu não sabia nem da saidinha, porque a gente sai mais forte, né? Eu não tinha noção de nada, só remava há pouco tempo. Aí eu sei que eu aprendi a dar saidinha, tipo, na sexta, a regata era no domingo. Eles botaram a gente só para descer, só para não descer, não deixar de descer nenhum barco do Flamengo na época. Era principiante. E aí, mas aqui eu fico com aquele negócio, vocês vão perder de porrada dentro do meu peito, assim. Eu falei assim, o quê? Eu saí queimando. Eu só lembro da chegada, eram 1.000 metros na época, né? Porque era principiante. Aí eu saí disparada, a gente meteu o barco na frente e as outras que eram as favoritas, digamos assim, né? O outro falou que a gente ia perder de porrada. Ficaram para trás, eu sei que eu só escutava, a gente chega no estádio de remo, né, a chegada da raia. Aí eu só escutava o pessoal, madeirão, madeirão. E a gente, sim, não tá acreditando, né, porque teoricamente a gente ia perder, porque a gente estava no barco de madeira. Eu tinha acabado de começar a remar, nunca tinha ido pra voga, mal sabia dar saidinha. E as outras remavam já há mais tempo e eram as favoritas num barco melhor, mais leve e tal. E a gente ganhou. Sim, foi uma das melhores provas, assim, das que mais marcou, sabe? Que eu competi. Foi muito legal. Então, assim... Aí é isso, né? O esporte é isso, né, Fabiane? Olha, eu estou vendo aqui o Rodrigo Bardi, é um nadador de peito. Extraordinário. E é treinador. Aí ele tá falando assim, acho que eu iria bem, hein? Eu danço um forró e tenho time. Ia bem no remo? Tá. Bom, Érica, olha, muito obrigada. Eu que agradeço, Fabiane. Vai se rever, vamos falar só depois só de nutrição e tudo mais. A gente vai voltar a ter uma outra live, né? E eu agradeço muito tempo que você pôs em disponibilidade para a gente. O tempo é uma coisa preciosa, então quando a pessoa É verdade. para a gente é um presente, então nos deu um presente maravilhoso. Que bom. Fico feliz que você tenha gostado. Tá bom? Pessoal, super obrigada, foi maravilhoso. Alguém tem alguma coisa mais a dizer? Acho que não, ninguém, acho que amanhã eu tenho que levantar cedo, tenho aula cedo, eu tenho treino, todo mundo tem uma vida. Também, treino cedo, palestra, consultório, filho, tudo junto. Tchau! Tchau, obrigada, Fabiane. Tchau, muito obrigada, viu? Tchau, tchau.